Você já parou para pensar o que pode ser feito para você ser declarado justificado por Deus? Justificados como? É esse o tema da nossa conversa nos pequenos grupos multiplicadores desta semana, e o texto base está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 4. Nós já estamos no capítulo 4, estamos explorando, como você sabe, a carta de Paulo aos Romanos, e hoje falaremos sobre o capítulo 4. Eu tenho dito em todos os vídeos para que você, recomendado a você, para que você leia primeiro o texto, tá ok? Tome nota de todos os materiais de apoio que a igreja está fornecendo para você, para depois você assistir da melhor forma esse vídeo, tá bom? E agora aqui embaixo nós estamos deixando aqui na descrição o roteiro que você precisa desenvolver no seu pequeno grupo, tá ok? Aqui nesse texto nós podemos observar em Romanos 4 que Paulo está nos mostrando as provas, do que ele já tinha dito no final de Romanos, no capítulo 3. Ele diz que, primeiro, do capítulo 1 até o capítulo 3, ele mostra a condição humana, ou seja, somos pecadores, e diz que nós somos justificados somente pela fé. Aqui no capítulo 4, ele nos mostra provas em relação a isso, provas veterotestamentárias, ou seja, do Antigo Testamento. E ele desenvolve um diálogo utilizando-se de algo que normalmente ele usa em toda a carta de Romanos, que é chamada de diatribe, ou seja, é um desenvolvimento de um diálogo retórico, onde ele faz perguntas e ele mesmo dá a resposta. E nesse desenvolvimento, para provar que nós somos justificados pela fé e todos nós somos pecadores, ele ressalta dois homens grandes da fé cristã, que é Abraão e também Davi. Ele começa falando de Abraão, que ele foi justificado pela fé e que antes da lei, perceba, abrir um parênteses aqui, perceba que Abraão ele está antes, cronologicamente, da lei mosaica. Então, antes da lei e também antes da circuncisão, perceba também que Abraão ele foi quem iniciou a prática da circuncisão. Mas antes da circuncisão, nós podemos observar que ele já foi justificado, já tinha sido justificado. Ou seja, com esse argumento, Paulo diz que nós somos justificados assim como Abraão, que não foi por causa da lei nem da circuncisão, mas foi por causa da fé que ele possuía. Depois ele ressalta Davi. Ele diz que Davi também pensava desta forma, ou seja, que nós somos justificados pela fé. E Paulo nos mostra em Salmos 32, versículo 1, que Davi diz que nós, bem-aventurado, diz assim, bem-aventurado aquele cujas iniquidades são perdoadas. Lembre-se da história de Davi com Betseba. Será que o que Davi fez com Urias foi justo? O que é que ele merecia diante a lei de Deus? Ou seja, foi dentro desse cenário e experiência da vida de Davi que ele escreveu o que escreveu, dizendo que bem-aventurado é aquele que Deus encobre os seus pecados através do perdão. E isso só é possível através da crucificação, através da obra do Calvário,
porque o que Cristo fez na cruz teve efeitos eternos. Ou seja, a expiação do pecado humano através do sacrifício de Cristo teve efeitos até antes do momento da história da crucificação. Ou seja, há um efeito eterno na crucificação, há um efeito eterno no sacrifício de Cristo. Então todos foram beneficiados pela obra do Calvário. Não há mérito, é apenas pela fé e pela graça de Deus. Eu gostaria que você desenvolvesse no seu pequeno grupo um diálogo em cima desse capítulo, em cima de todo o assunto aqui abordado, tá? Mas levando em consideração 3 grandes perguntas, né? A primeira pergunta é: você pode fazer algo para ser justificado por Deus? Perceba que essa pergunta nos ressalta algo bem interessante. Perceba que também que todas as religiões, ou a grande parte delas, tem com seus fiéis um sistema de troca. Ou seja, você faz algo, o fiel faz algo e recebe algum benefício, algum proveito diante de Deus ou de alguma divindade. Ou seja, sacrifícios, rituais, ou até mesmo uma troca de favores. Eu faço bem, ou melhor, eu faço caridade e com isso eu tenho alguma coisa, algum proveito diante de Deus. Há algum sistema de barganha, há algum sistema meritocrático, ou seja, o mérito do homem em fazer algo e receber algum proveito diante esse ser superior, anterior, essa divindade. Mas Paulo, ele faz uma comparação bem interessante que nos tira desse sistema meritocrático. Ele diz no capítulo 4, versículo 4, que aquele que trabalha é merecedor do seu salário. Ou seja, aquele que trabalha, o salário não é um favor, é uma dívida. Assim como a salvação, se eu mereço ou eu fiz alguma coisa para ter a salvação para mim não é um favor ou uma graça de Deus, mas sim uma dívida que eu tenho, né? Uma dívida que eu mereço receber. Por isso, dentro dessa ideia, será que a salvação dada por Cristo é meritocrática? Será que precisamos fazer algo para receber? E se fazemos alguma boa obra ou alguma coisa para receber a salvação, isso não anula a graça de Deus? E essa barganha não excluiria a necessidade de um Salvador? Desenvolva um raciocínio em cima dessa pergunta. A segunda pergunta é a seguinte: se as obras não te justificam, para que elas servem? Será que por sermos justificados pela fé, nós temos que excluir a lei? Paulo vai dizer que não, de maneira nenhuma. Mas então, para que ela serve? Para que servem as obras? Para que serve a lei? Eu responderia com uma outra pergunta, né? Como saber nossa condição de pecadores se não for pela lei? Como entender a salvação dada por Deus, a graça dele, se não for por considerar a lei? A lei tem como um papel de diagnosticar a nossa condição. É como um raio-x. O raio-x ele consegue encontrar um tumor, né? Mas ele não tem um papel de um bisturi que vai tirar o tumor. Perceba, a lei ela tem esse caráter de diagnosticar quem somos ou a nossa realidade, mas também tem um papel pedagógico, né? Nela podemos ver o caráter de Deus, a sua vontade, quem Ele é, né? Porque a lei, o legislador é o próprio Deus, então nós conseguimos encontrar um Deus pessoal,
dentro da lei que Ele nos colocou. Então, se somos salvos por Ele, né, como viver uma vida de gratidão a Ele, por Ele, se não for em obedecer ou buscar obedecer a sua vontade? Se a circuncisão era para ser um sinal exterior de algo interior, qual é o sinal que podemos oferecer ao mundo de que somos realmente salvos? Desenvolva também um raciocínio em cima dessa pergunta, desse tema, tá bom? E a terceira pergunta é a seguinte: você já foi desafiado a crer contra a esperança? Não desprezar as circunstâncias ao seu redor, mas confiar na palavra de Deus e no seu poder. Eu quero convidar você a ler Romanos capítulo 4, reler, né? Capítulo 4, versículo 18. Perceba que algo fantástico dito por Paulo sobre Abraão. Ele diz que Abraão, esperando contra a esperança, ele creu. Paulo usa, duas vezes a palavra esperança nessa passagem. João Calvino vai dizer que há dois tipos de esperança. A esperança natural é aquela que é pautada, limitada pelas circunstâncias. Nós observamos as circunstâncias e, se for algo fora da realidade, da naturalidade, essa esperança ela tem o seu limite, o seu fim. E há também a esperança nutrida pela fé, que é aquela esperança que ultrapassa as circunstâncias, porque você confia não só nas circunstâncias, mas também em Deus. Então, perceba, aqui Paulo está dizendo que Abraão, ele creu, ele esperou, ele tinha esperança contra a esperança, contra as circunstâncias. Em outras palavras, Abraão e Sara tinham uma idade já bem avançada, E não esperava mais, ou não tinha esperança mais, segundo a realidade, as circunstâncias naturais da sua velhice, de ter um filho ou uma descendência. Mas Deus chegou para eles, e prometeu que ele seria pai de muitas nações, teria descendências. E por isso ele pôde crer, mesmo contra as circunstâncias. Ele creu contra a esperança. É uma passagem interessante e talvez você se pegue ou tenha experimentado isso. Compartilhe se você já teve essa experiência de um chamar de Deus para que você creia mesmo contra a esperança. Essa foi a dica da semana, tá? Fique com Deus, fique na paz.